Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje vou fazer o teste com duas tintas simultaneamente. A My Mary Blue, linha profissional, e a linha semi-profissional da Winsor & Newton, a Cotman. Para isso eu vou usar como modelo esta manga. Eu gostei muito dela porque vai ser possível usar 3 cores distintas e fazer uma mesclagem com as tonalidades que ela nos possibilita. Se vocês quiserem fazer essa atividade em casa com as tintas, com os pigmentos que vocês tiverem, esses são os materiais que vocês vão precisar. Papel adequado para aquarela, eu vou usar o Canson Montval 200 gramas. Vocês vão precisar de um godê. As tintas podem ser em bisnaga ou pastilha, eu particularmente prefiro bisnaga. Pincel, preferencialmente redondo pontiagudo, um copo com água e papel toalha. Vamos começar? Esta aqui é a nossa manga. Então hoje eu vou trabalhar com Canson Montval. Eu gosto muito dessa linha de celulose deles. Esse aqui é 200 gramas, tamanho A4. Pode ser qualquer tamanho que vocês tiverem, pode ser outro papel, mas é importante que o papel ele seja adequado para a técnica da aquarela, tá? Isso é bem importante. Aqui está a nossa modelo, então a manga. Vocês podem selecionar a fruta que vocês gostarem. Eu selecionei ela porque eu achei interessante essa transição de cores. Acho que vai ser interessante para a gente exercitar o degradê e as texturas, além de possibilitar trabalhar com 3 pigmentos. Aqui eu vou acelerar um pouquinho o processo, mas basicamente vocês colocam as tintas no godê. Quem tiver, inclusive, curiosidade sobre esse processo, de como que eu organizo o meu godê, eu fiz um outro vídeo bem curtinho mostrando esse detalhe de como que eu coloco a tinta em bisnaga no próprio godê, né? Ainda mais que esse é um godê novo que eu estou estreando aqui com vocês. Então a gente sempre tem que molhar o pincel no copo d'água antes de ir para o godê pegar um novo pigmento. Então aqui eu tô trabalhando sem usar um desenho como base para me guiar. Se vocês se sentirem mais confortáveis, podem fazer um desenho, uma silhueta da manga com um contorno dela, para vocês conseguirem concentrar a pintura dentro da figura, dentro dessa imagem, mas não é obrigatório. Esse caso aqui, justamente, eu não quero que seja algo super realista, só vou usar ela realmente como inspiração de forma e questão de transição de cores. Agora, à direita do papel, eu vou começar a trabalhar com a linha Cotman da Winsor & Newton, que é a linha semi-profissional da marca. Então, à esquerda de vocês, estou trabalhando com a My Mary Blue, a linha profissional, e à direita com a linha Cotman. Eu quero registrar aqui para vocês que estou estreando o pincel da Vinci, então vocês estão vendo em primeiríssima mão, sem nenhum teste. Então, nesse vídeo, vocês podem perceber que ele retém muito líquido, muito pigmento. Então, em alguns momentos eu me passei na quantidade de água. Já na pintura ali com a Cotman eu consegui dosar melhor.
Então, como eu comecei com o My Mary Blue, eu coloquei... Não quer dizer que eu coloquei muito líquido, mas como ele retém bastante, eu acabei esquecendo que o importante é encostar ele um pouquinho no papel toalha para retirar o excesso da água quando a gente não quer carregar muito líquido para o papel, senão ele começa a trabalhar também, né? Então aqui nesse momento estou colocando uma segunda camada para justamente vocês perceberem como é que o pigmento trabalha quando a gente começa a colocar sobreposição de tons sobre uma camada. A de baixo ela ainda está um pouquinho úmida, então por isso que ele fica abrindo. Esse processo todo vocês vão ver que é muito teste, tá? Não é para ser uma pintura realista, super detalhada, é justamente para testar e ver as diferenças, os efeitos que um pigmento em relação ao outro a gente consegue observar. Então, enquanto eu espero secar um pouquinho, embaixo de cada uma eu vou colocar alguns dos pigmentos que eu tenho. Por exemplo, esses primeiros são da My Mary Blue e eu fiquei impressionada com a intensidade deles, com praticamente uma pincelada. Então eu não retoquei elas e a cor ficou muito intensa. Observem para esse preto. Eu achei ele super intenso logo de cara. Fiquei impressionada. Claro que, como eu comentei com vocês, estou estreando esse pincel novo, então ali eu fiz essas pinceladas bem soltas, sem pretensão nenhuma. Mas se eu quisesse que ele ficasse realmente com essa intensidade, eu teria que ter retirado o excesso da água do pincel antes de entrar para o papel. Então, como é que eu faço isso? Eu sempre indico para os meus alunos nas aulas presenciais e online também, pousar, né, encostar o pincel lateralmente, delicadamente no papel toalha, para a gente retirar esse excesso de umidade. E assim a gente garante que os pigmentos eles fiquem um pouco mais intensos e que a gente não leve tanto líquido, né, tanta umidade. Agora vocês puderam observar que no preto da Cotman eu coloquei 2 camadas para ele ficar mais intenso. O que isso significa? Que a primeira eu tava com o pincel com mais água do que a tinta, né, do que a cor. Então vocês já conseguem observar nesses pequenos detalhes que a pigmentação profissional ela é muito mais intensa, inclusive com um pouquinho de tinta que a gente pegue no godê já dá um resultado muito interessante, enquanto de uma outra linhagem, muito provavelmente a gente tem que usar mais tinta para chegar num resultado mais intenso. Agora com o pincel mais fininho, eu vou colocar alguns detalhes, alguns pontos para lembrar essas manchinhas, essas zonas mais escuras que a manga real tem. Então, eu sempre gosto de fazer todos esses testes, trabalhar com, inclusive, gramaturas diferentes de pincéis para a gente conseguir fazer detalhes, né, mais sutis. Então, à esquerda, com essa pintura da My Mary Blue, a base dela ainda está úmida, então esses verdinhos, esses pontinhos, eles vão se abrir. Logo em seguida, eu vou mostrar para vocês a pintura mais próxima, para vocês conseguirem ver esses detalhes. E à direita agora, com a Cotman, como eu consegui dosar um pouco melhor a questão da umidade, vocês percebem que está mais intenso porque a base já está seca. Então, o que acontece aqui? Eu estou entrando com o úmido sobre o seco, enquanto ali no lado esquerdo foi úmido sobre o úmido. Então, isso vai ter um resultado diferente também quando nós finalizarmos.
aquarela está seca, vamos ver o resultado? Bom, aqui estamos gravando essa segunda parte, transcorreu um outro dia, então eu já tiro essa dúvida que se a gente quiser, a gente pode voltar a trabalhar sim numa aquarela de um dia para o outro. Mas eu não mexi, terminei ela como vocês viram aqui, agora as duas estão secas. E eu quero fazer algumas observações sobre as duas marcas. Então desse lado aqui eu pintei com a linha profissional, a linha Artist da My Mary Blue. E desse lado eu usei a Cotman, que é da Winsor & Newton. É uma linha semi-profissional e aqui é uma linha profissional. Teoricamente nós não deveríamos comparar porque a qualidade, os níveis são diferentes. Mas como eu gosto muito da Cotman, eu resolvi mostrar para vocês a diferença para uma linha profissional. O que nós podemos observar aqui? Na My Mary eu trabalhei com a base um pouco mais úmida, então a gente percebe que a fusão dos tons e das cores ela foi mais suave, mais sutil, mas eu percebo que o pigmento da linha profissional ele é mais intenso logo de cara. Como nós podemos observar aqui, nós temos um magenta. Eu não necessariamente peguei os mesmos tons, tá, da Cotman para fazer esse comparativo. Eu fiz rapidinho, só para vocês terem uma ideia das cores. Até se eu não me engano esse azul, acho que acredito que possa ter sido o mesmo. Mas eu sou assim, eu gosto de pegar tons diferentes. Minha paleta, ela é uma confusão que eu me acho. Tem gente que gosta de anotar direitinho as cores, mas aí num outro vídeo eu faço essa proposta pra vocês. Aqui é pra ser uma coisa mais solta, mais rápida, mais orgânica mesmo, tá? O que me chamou a atenção, por exemplo, do preto é que numa pincelada ele já veio muito intenso. Aqui, como eu deixei muita água depositada, forma esse efeito da queima. Só que aqui, por exemplo, o preto da Cotman eu já dei 2 camadas para ele ficar com essa intensidade. E se nós percebermos, só com uma camada da My Mary ele já era muito intenso. Aqui, por exemplo, o que ficou aqui tão marcado e aqui não? Nessa parte da Cotman, como eu também estou estreando o meu pincel da Vinci, tá? Casanio, número 4, ele retém muita água, mais do que o meu querido já da Keramic. Esse aqui, linha 20, número 3, amarradinho também, que eu adoro. Quem já teve aula comigo, me conhece, sabe que eu tenho ele desde os tempos da faculdade, as cerdas dele é natural. A do Da Vinci é sintética, só que ela tem uma qualidade maravilhosa. Então, é um processo novo aqui que vocês estão vendo em primeira mão, testando os pigmentos da My Mary junto com um pincel novo, que eu ainda não tenho intimidade com ele. Então ele segura muito líquido. Aqui eu quis justamente testar, não fazer nada muito realista, muito solto, enfim, eu deixei fluir. Usei a manga como exemplo, como modelo, pra gente se guiar nessa questão de intensidades e diferentes tonalidades de cores, para justamente a gente ver o efeito no papel, tá? Então aqui vocês podem perceber que esse efeito está muito mais bonito porque a base ainda estava úmida. Aqui eu já fiz esse efeito com a base seca, que eu tirei o excesso da água do pincel num papel toalha. Aqui eu já estava colocando muita água, mas ficou um efeito muito bonito, a intensidade dele também ficou interessante. Eu gostei bastante, tá? Aqui, claro, eu não trabalhei tanto, mas agora eu vou fazer uma segunda versão para vocês verem, trabalhando com camadas, para perceberem que a gente consegue sim trabalhar ainda em cima dessa arte. Ou se é uma pintura que vocês querem deixar esse efeito bonito dos manchados da aquarela, a gente pode deixar assim, a gente pode trabalhar só em um ponto específico. Então vou mostrar para vocês agora mais uma sugestão. Vamos supor que eu queira trabalhar um pouco mais na manga, colocar esses tons um pouco mais intensos, rosados. Aliás, quem estiver no meu canal do Telegram, eu vou enviar a foto dela que eu usei como referência. Vocês vão perceber que, não, eu não quis fazer um efeito realista, mas eu quis justamente usá-la como um guia para trabalhar essa questão da mesclagem das cores e das texturas. Então, vamos supor que eu queira intensificar um pouquinho mais algumas áreas. Vou deixar a filmagem agora mais próxima, tá? Ó, aqui a gente pode retirar o excesso. Esse papel toalha foi o mesmo que eu usei ontem, então eu deixei ele secar, ele só fica colorido. Eu gosto de retirar também o excesso de água com o pincel um pouquinho mais deitado, porque como eles são muito grandes, a umidade vem toda para a base no momento que a gente coloca no copo.
Então, quero ver justamente como é que ele reage com camadas, porque eu particularmente gosto de trabalhar com várias camadas. Então, vamos deixar ele aqui. Essa é uma pergunta recorrente. Se coloca água depois sobre uma aquarela que já está seca, se ela volta a viver? Sim, ela volta a viver. Vou tirar o excesso aqui. Eu sempre mantenho, gente, o papel toalha, é o melhor aliado. A gente pode fazer pequenas correções, retirar excessos. Ó, por exemplo, quando acontece isso, a gente pode dobrar ele e fazer uma espécie de carimbo ali pra retirar o excesso da pintura. Mas eu vou fazer algo bem solto, sabe? Sem muita preocupação com a fidelidade. Mas eu quero até fazer esse teste com esse pigmento também. Porque a gente consegue, por exemplo, intensificar áreas que a gente de repente não ficou satisfeito, achou que ficou muito clarinho. Apesar de que esse pigmento ele é extremamente maravilhoso. Se a gente não quer, por exemplo, essa mancha aqui, ó, é só vir por cima dela, carinhosamente. E esse pincel ele é incrível porque ele carrega muita água, muito pigmento, uma loucura. Ó. Então só de ele estar úmido, então a gente pode trabalhar com mais de uma camada, por exemplo, em uma área específica da imagem, tá? E preservar camadas de baixo, camadas iniciais. A gente não precisa necessariamente fechar e tapar tudo o tempo inteiro. Aqui eu queria colocar um escurinho pra gente fazer essa... Agora que ele tá úmido, também é legal de fazer algumas manchinhas. Claro que como tá muito úmido, talvez fique demais. A gente vai indo aos pouquinhos. Ó, nesse caso, para não ficar muito manchado, a gente pode sempre fazer uma pincelada no sentido também do objeto. Bem suave. Ó, que interessante. Eu achei muito bonita a mescla de cores e mesmo com papel já, as camadas já secas, ele trabalha muito bem. Eu tô trabalhando num Canson Montval, que eu mostrei pra vocês no início do vídeo, que é um papel que eu estou acostumada a trabalhar. Esse até ele tem uma gramatura, se não me engano, de 200. Ele é um pouquinho mais fininho do que o 300. Então, por exemplo, a gente pode deixar a pintura assim, ou até colocar mais alguns detalhes. Eu gosto de trabalhar com camadas e reforçar alguns pontos e outros deixar mais natural. Então é um efeito que eu geralmente consigo. Aqui, por exemplo, se eu começar a forçar demais, como teve aquela queima, teve aquele excesso de líquido, de água, vai começar a soltar o papel, então a gente tem que ir com calma. Então agora aqui nós vamos colocar o outro godê pra ficar mais fácil. Eu sempre gosto de deixar o godê em cima. Esse aqui é o da Cotton, pra gente ter um acesso mais rápido. E como ele é um papel mais... a gramatura é mais fina, eu tô colocando bastante água até. Teria que usar um pouquinho menos pra não distorcer tanto, mas depois de seco ele volta. E qualquer coisa é só prender com fita também. Ó, então aqui eu vou passar, quero retirar, vamos supor, essa marca que ficou muito manchada de ontem. E ao mesmo tempo quero intensificar
na pigmentação ali. O que eu gosto do papel de celulose também é que a gente consegue abrir um pouco, puxar as camadas de baixo para cima, por exemplo, quase como apagar com o pincel limpo e úmido. E que eu gosto de fazer uma aquarela que ela é um pouco diferente, mas... Então aqui a gente pode suavizar essas manchas. Ó, então eu vou tirar o excesso do pigmento aqui. Ó, então a gente consegue corrigir alguma coisa. Já fica melhor do que aquele resultado, porque ontem eu me emocionei muito com o pincel e com a água e fui deixando. Então, ó, por exemplo, pra fazer essa finalização, eu tô usando só o mesmo pincel. Ontem até eu peguei o mais fininho, mas vamos tentar fazer um acabamento diferente. E nada impede, por exemplo, vocês querem fazer daqui a pouco uma coisa solta. Puxar como se fosse uma sombra, enfim. Ó, se eu encostar, eu vou puxar o pigmento pra fora. Vamos fazer aqui com o outro. Esse aqui é um bem magenta, olha só que lindo. A gente pode ir fazendo muitos testes, muitos. Mas o que eu queria mostrar pra vocês é justamente a diferença dos pigmentos. É uma questão de detalhe muito fino. De repente, vocês praticando, vocês vão conseguir enxergar e sentir melhor. Mas, claro que na prática esse pigmento ele vai durar mais tempo, ele vai ter uma intensidade, ele vai ter uma resistência maior quanto à luz, né, em relação a um material de nível semi-profissional. Aí dá pra fazer umas brincadeiras da cor vazando. Vocês percebem que conforme eu vou mexendo aqui, ó, deixa eu trazer o outro produto de volta. A gente consegue sempre trabalhar, ainda mexer um pouquinho mais. Esse pigmento é interessante porque ele é muito intenso, muito. E ele rende que é uma loucura. O que eu senti também no momento de trabalhar, pegar no godê, ele solta de um jeito muito mais fácil.
e rende. O Cotman, eu acho que ele fica um pouquinho mais ressecado. Claro que também, gente, né, tô usando a pintura profissional num godê profissional, enfim, então eu acho que acredito que a junção desses materiais todos também deixa o resultado melhor, né? Acho, não tenho certeza. Tô fazendo uma viagem aqui já. Então é legal vocês testarem sem medo, assim, de sair da forma, de estragar. A gente não pode ficar tendo medo de estragar, também tem que fazer testes para vocês verem como que o material funciona, como é que ele reage. Aqui eu coloquei muita água para vocês enxergarem também a diferença da qualidade, da intensidade da pigmentação da My Mary com relação a uma linha semi-profissional. Mesmo com bastante água, ele tem uma tendência a ficar ainda mais intenso, mais concentrado. A linha semi-profissional ela começa a manchar um pouquinho, mas assim, gente, eu durante muito tempo, né, trabalhei e sigo trabalhando também, porque como, para quem não conhece meu trabalho, eu digitalizo muito as ilustrações que eu faço e elas têm uma finalização por software, no caso de montagem de artes em papéis de parede, porcelana, então não tem problema nenhum, pelo contrário, essa linha aqui ela é muito boa, ela é melhor do que as escolares, só que é legal quem tiver interesse e condição de fazer um investimento em poucas cores. Por enquanto eu tô com poucas também. A Cotman hoje eu tenho praticamente todas, mas é uma construção ao longo de anos, né? A gente não precisa começar e já ter toda a paleta de cores, de tons, pigmentos completos. Então é isso, vou deixar elas secarem um pouquinho. Eu não quero comparar as duas tintas, até porque uma eu usei o nível profissional e a outra eu usei o nível semi-profissional. Mas eu só queria mostrar pra vocês como são duas marcas de tintas que eu uso bastante, pra vocês verem a diferença de um nível profissional para um nível semi-profissional. E na hora de vocês escolherem vai depender do resultado final que vocês querem pro trabalho de vocês. Se vocês quiserem fazer esse teste em casa, usando essa manga aqui especificamente, eu enviei pro meu grupo do Telegram a foto dela. O link pro grupo do Telegram ele vai estar na descrição deste vídeo. E se vocês gostaram desse conteúdo, eu lhe convido a comentar aqui no vídeo, a se inscrever no canal e apertar no botão do sininho para ficarem por dentro das novidades, das atualizações aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!